Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida, que está em Marcos capítulo número 8, versículo número 22. Eu estava lendo essa palavra, diz assim: Eles foram a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram-lhe um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs as mãos. Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então os olhos foram abertos e a vista dele foi restaurada. Ele viu tudo claramente. Jesus o mandou para casa, dizendo: Não entre nos povoados. Irmãos, olha que palavra tremenda. A Bíblia fala que Jesus está em Betsaida. E a palavra do Senhor afirma que no momento que Jesus se encontrava nesse local, trouxeram-lhe um cego a Jesus para que Jesus tocasse nele. Só que a primeira coisa que Jesus faz, ele não toca no cego, ele tira o cego. Presta atenção, olha o que está escrito no versículo 22. Trouxeram-lhe um cego para que ele tocasse. Só que Jesus toma o cego pela mão, leva ele para fora do povoado, para fora da aldeia. Algumas traduções vão falar que Jesus leva para fora da aldeia. Então percebe, Jesus tira ele do povoado e da aldeia. Agora segura, quando Jesus cura ele, Jesus toca no olho dele. Aí você vai ver que depois que Jesus toca a primeira vez e cospe no olho, Jesus pergunta: Você está vendo alguma coisa? Ele fala assim: Eu vejo pessoas, mas parece árvore. Aí depois Jesus tocou novamente, e a Bíblia fala que a visão dele foi totalmente restaurada. Só que Jesus falou assim para ele: Não entre no povoado, ou seja, não entre na aldeia. Agora segura isso aqui, olha que interessante. Da onde que Jesus tirou ele? Jesus tirou ele da aldeia, Jesus tirou ele daquele povoado. Depois que Jesus curou ele, Jesus falou: Não volte para o povoado. Ou seja, eu tirei você do povoado, eu tirei você daquela aldeia. Não volte do lugar que eu te tirei. Você está entendendo? Presta atenção, vou repetir isso aqui. Olha o que Jesus falou: Não volte para o povoado, não volte para a aldeia. Então percebe, do lugar que Jesus tira, Jesus dá uma advertência para o homem não retroceder. Porque, filho, Deus não quer que você volte para o lugar que Ele te tirou. Deus não quer que você volte no vício que Ele te libertou. Deus não quer que a gente retroceda. Jesus vai dizer: todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto no reino de Deus. Não é para retroceder, não é para olhar para trás. Só que presta atenção, olha que tremendo. Olha que forte isso. Você vai ver que Jesus fala assim: Não volte àquele povoado. Ou seja, não volte naquele povo que eu arranquei você. Não faça parte com esse povo. Não volte. Olha o que Jesus falou: Vai para casa, mas não volte para aquele povoado. Porque ele estava no povoado, foi os homens que trouxeram ele. Só que Jesus tirou ele de lá, levou para fora da aldeia e falou: Agora não volte naquele povoado. Ou seja, eu arranquei você daquele povo. Eu arranquei você de certos lugares. Agora eu não quero que você retroceda no lugar que eu te tirei. Filho, você não tem que retroceder no lugar que Deus te arrancou. Não é para você voltar. Você quer ver uma coisa? Lá em Êxodo 13, olha o que está escrito. Êxodo 13, presta atenção, irmão. Êxodo 13, 17, se não me fala a memória, olha o que está escrito. Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles desafrontarem com guerra, talvez se arrependam e voltem ao Egito. Assim Deus fez o povo dar volta ao Mar Vermelho, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram preparados para lutar. Irmãos, olha que tremendo. Lá em Êxodo 13, 17, você vai ver que a Bíblia fala quando Deus deixa o povo partir lá para o meio de faraó. A Bíblia fala que o faraó deixou o povo partir. Quando o povo partiu, a Bíblia fala que Deus não levou pelo caminho mais curto. Por quê? Porque Deus pensou assim: se eles irem à guerra, eles vão voltar para o Egito. Por quê? Porque se eles passassem pela terra dos filisteus, ia ter guerra e o povo ia voltar para o Egito. E Deus não aceita que o povo volta. Por isso que Deus mudou o caminho para o povo não voltar para o lugar que Deus arrancou. Você está entendendo? Não, pelo amor de Deus, irmão. Deus não quer que você volte do lugar que Ele te tirou. Pode perceber na passagem daquele cego. Jesus tirou ele do meio da aldeia, tirou ele do meio do povo. Depois que Jesus curou ele, Jesus falou assim: Agora não volta lá. Não volta, vai para casa. Não é para você voltar do lugar que eu te tirei. Ou seja, Jesus tirou do povoado e tirou da aldeia. Algumas traduções falam aldeia, outras falam povoado. Então percebe, Jesus tirou ele do povo e falou: Não volta com aquele povo. Tem pessoas que Deus não quer que você volte a ter vínculo. Tá entendendo por ter vínculo, filho? Agora uma coisa que eu acho interessante. Percebe que Jesus só faz a cura na vida daquele homem quando Jesus toma ele pela mão e tira ele para fora da aldeia. Então percebe, enquanto ele estava no meio daquele povoado na aldeia, ele não recebe a cura. Jesus tomou ele pela mão e tirou. Quando Jesus tirou ele da aldeia, aí Jesus vai lá e toca no olho dele. Ele recebe a cura. Então percebe que ele só recebeu a cura quando ele saiu do lugar que não era apropriado. Você está entendendo? Olha que tremendo. Ele teve que sair da aldeia para poder receber a cura. Então percebe que Jesus arranca ele do ambiente para poder dar cura para ele. Porque tem ambientes que vai te pedir de receber. Você vai ter que sair. Tem ambientes que Deus não se agrada, você vai ter que se retirar. Tem pessoas povoadas que Deus não se agrada, vai ter que sair de perto.
O que a Bíblia fala em Salmo 1? Feliz é o homem que não se assenta na roda dos zombadores, nem se ajunta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, deu o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É esses ambientes, é esse local que Deus está falando. Você está entendendo? Percebe que Jesus só faz um milagre na vida dele quando Jesus arranca ele para fora da aldeia, aí Jesus vai lá e cura ele. Então percebe que Jesus tirou ele daquela aldeia, tirou ele do local. Jesus está movendo ele para fora. Está tirando ele daquele lugar para poder fazer um milagre na vida dele. Então percebe, filho, tem ambiente que está impedindo você de receber a cura que Deus tem para você. Você só vai ser curado quando você de fato sair desse lugar, que Deus não se agrada. Tem lugares que é impróprio para você. Não é apropriado, é lugar que não tem propósito. Sai fora desse lugar. Deus só vai fazer quando você de fato sair do lugar impróprio. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.